Você já percebeu que quase todas as noites acorda exatamente no mesmo horário? Talvez às 2, 3 ou 4 da madrugada. Você olha para o relógio, tenta voltar a dormir, mas o sono simplesmente desaparece. No dia seguinte, acorda cansado, sem energia e acredita que isso é apenas mais uma consequência natural da idade. Mas será que é mesmo? Muitas pessoas acima dos 60 anos convivem com esse problema durante meses ou até anos sem imaginar que o corpo pode estar enviando um sinal importante. É verdade que o sono muda com o envelhecimento. Dormimos de forma mais leve e podemos despertar com mais facilidade. No entanto, acordar repetidamente no mesmo horário, noite após noite, não deve ser encarado como algo inevitável. Em muitos casos, esse hábito está relacionado a fatores que podem ser identificados e tratados. Às vezes, basta ajustar pequenos detalhes da rotina. Em outras situações, esse despertar pode indicar condições como a apneia do sono, alterações hormonais, efeitos de medicamentos, problemas urinários ou até doenças que merecem uma avaliação médica. E existe uma boa notícia. Compreender a causa é o primeiro passo para recuperar noites mais tranquilas, proteger o cérebro, fortalecer a memória, preservar o coração e manter a disposição para aproveitar a vida com mais qualidade. Ao longo deste vídeo vou explicar por que isso acontece depois dos 60 anos, quais sinais merecem atenção e, principalmente, quais atitudes simples podem ajudar você a voltar a dormir melhor, sempre com base em recomendações médicas e evidências científicas. Talvez uma pequena mudança na sua rotina seja exatamente o que seu organismo estava esperando. Quando envelhecemos, nosso corpo passa por transformações naturais que afetam praticamente todos os sistemas, e o sono não é exceção. Muitas pessoas acreditam que dormir mal faz parte do envelhecimento e que não há nada a fazer. Essa ideia, porém, não é totalmente verdadeira. Após os 60 anos, ocorre uma redução gradual do sono profundo, aquela fase em que o organismo realiza boa parte da recuperação física e mental. Como consequência, qualquer estímulo, por menor que seja, pode provocar um despertar. Um ruído distante, uma pequena vontade de urinar ou uma mudança na temperatura do quarto podem interromper o descanso. Mas existe uma diferença importante entre acordar ocasionalmente e despertar quase todos os dias no mesmo horário. Quando isso acontece de forma repetitiva, vale a pena investigar. Um dos primeiros fatores é o chamado relógio biológico, também conhecido como ritmo circadiano. Com o passar dos anos, esse relógio tende a adiantar. Muitas pessoas começam a sentir sono mais cedo no início da noite e também despertam mais cedo pela manhã. Se alguém vai para a cama muito cedo, por exemplo às 8 da noite, pode ser natural acordar às 3 da madrugada simplesmente porque o tempo total de sono já foi praticamente completado. Agora pense por um instante, que horas você costuma dormir? Será que seu horário de deitar mudou nos últimos anos sem que você percebesse? Outro motivo muito comum é a necessidade frequente de urinar durante a noite, conhecida como noctúria. Esse problema pode estar relacionado ao envelhecimento da bexiga, ao aumento da próstata nos homens, a alterações hormonais, ao diabetes, ao uso de diuréticos ou até ao consumo excessivo de líquidos nas horas que antecedem o sono. Muitas pessoas acordam porque precisam ir ao banheiro e, ao voltar para a cama, encontram dificuldade para adormecer novamente. Com o tempo, o cérebro acaba criando uma espécie de hábito. Mesmo quando a vontade de urinar já não é tão intensa, ele continua despertando naquele mesmo horário. Outro ponto que merece atenção é a apneia obstrutiva do sono. Trata-se de uma condição em que a respiração para por alguns segundos diversas vezes durante a noite. Muitas vezes, a pessoa nem percebe essas interrupções, mas o cérebro precisa despertá-la repetidamente para restabelecer a respiração. Os sinais mais comuns incluem ronco intenso, sensação de sufocamento durante o sono, boca seca ao acordar, dores de cabeça pela manhã e sonolência excessiva durante o dia. A apneia não afeta apenas o descanso. Ela também aumenta o risco de pressão alta, problemas cardíacos, acidente vascular cerebral e dificuldades de memória. Outro aspecto frequentemente negligenciado é a saúde emocional. Mesmo pessoas que não se consideram ansiosas podem carregar preocupações silenciosas. Questões familiares, perdas, aposentadoria, problemas financeiros ou mudanças na rotina podem manter o cérebro em estado de alerta durante a madrugada. Nessa fase da noite, os níveis de cortisol, um hormônio relacionado ao estresse, começam naturalmente a subir para preparar o organismo para despertar pela manhã. Quando existe ansiedade acumulada, esse aumento pode ocorrer de forma mais intensa, fazendo a pessoa abrir os olhos antes do horário desejado. Você já percebeu que quando está preocupado, parece muito mais difícil voltar a dormir? Também vale lembrar dos medicamentos. Alguns remédios usados para pressão alta,
asma, depressão ou outras condições podem interferir na qualidade do sono. Isso não significa que devam ser interrompidos. Pelo contrário, nunca suspenda um medicamento por conta própria. Mas conversar com seu médico sobre o horário de uso ou possíveis alternativas pode fazer uma grande diferença. A alimentação também exerce um papel importante. Consumir café, chá preto, refrigerantes com cafeína ou chocolate no final da tarde e à noite pode manter o cérebro mais desperto do que imaginamos. O álcool merece um destaque especial. Embora muitas pessoas sintam sono logo após beber, ele fragmenta o sono ao longo da madrugada, aumentando os despertares e reduzindo a qualidade do descanso. Há ainda condições de saúde que podem contribuir para esse problema, como refluxo gastroesofágico, dores articulares, síndrome das pernas inquietas, alterações da tireoide e até deficiência de alguns nutrientes, dependendo do contexto clínico. Por isso, quando os despertares são frequentes, persistem por semanas ou vêm acompanhados de cansaço intenso, perda de memória, roncos importantes ou outros sintomas, uma avaliação médica é fundamental. Mais do que contar quantas horas você dorme, é importante observar como você se sente durante o dia. Afinal, um sono de boa qualidade é aquele que permite acordar com disposição para viver, caminhar, conversar, brincar com os netos e realizar suas atividades com segurança e independência. Agora que você já sabe que acordar sempre no mesmo horário durante a madrugada pode ter diversas causas, surge a pergunta mais importante: o que realmente pode ser feito? A boa notícia é que, em muitos casos, pequenas mudanças de hábitos são capazes de melhorar significativamente a qualidade do sono. E o mais interessante é que esses benefícios vão muito além de descansar melhor. Dormir bem ajuda a proteger o coração, fortalece a memória, melhora o humor, reduz o risco de quedas e contribui para manter a independência ao longo dos anos. O primeiro passo pode parecer simples, mas é um dos mais poderosos. Acorde sempre no mesmo horário, inclusive quando tiver dormido mal. Isso pode parecer contraditório. Muitas pessoas pensam: se acordei várias vezes durante a noite, vou dormir até mais tarde para compensar. Na prática, isso costuma atrapalhar ainda mais o relógio biológico. Nosso cérebro funciona como um grande maestro. Ele organiza a produção de hormônios, regula a temperatura corporal e determina os momentos em que sentimos sono ou ficamos despertos. Quando o horário de acordar muda todos os dias, esse maestro perde a referência, tornando o sono cada vez mais irregular. Por isso, os especialistas em medicina do sono costumam orientar que o horário de despertar seja o mais constante possível. Com o passar das semanas, o organismo tende a reajustar naturalmente o momento de sentir sono à noite. Mas existe um detalhe que faz toda a diferença. Assim que acordar, procure receber luz natural por pelo menos 15 a 30 minutos. Pode ser durante uma caminhada leve, sentado na varanda ou próximo a uma janela bem iluminada. A luz da manhã envia um sinal poderoso ao cérebro de que um novo dia começou. Esse estímulo ajuda a sincronizar o ritmo circadiano e favorece a produção de melatonina no horário adequado, facilitando o sono na noite seguinte. Pense nisso como acertar o relógio interno do seu organismo todos os dias. Outro hábito muito importante é evitar permanecer muito tempo na cama quando o sono simplesmente não volta. Se você acordou durante a madrugada e passou cerca de 20 minutos tentando dormir sem sucesso, levantar-se pode ser mais útil do que insistir. Escolha uma atividade tranquila, como ler um livro com iluminação suave, ouvir uma música relaxante ou praticar uma respiração lenta. Evite televisão com brilho intenso, celular ou tablet, pois a luz dessas telas pode dificultar ainda mais o retorno do sono. Quando sentir sonolência novamente, volte para a cama. Essa estratégia ajuda o cérebro a associar a cama apenas ao ato de dormir, e não ao hábito de permanecer acordado preocupado. Falando em preocupação, vale fazer uma reflexão. Quantas vezes você já acordou no meio da madrugada e começou a pensar em contas, problemas familiares, exames médicos ou compromissos do dia seguinte? É uma situação extremamente comum. Durante a madrugada, nossa capacidade de avaliar os problemas costuma ser pior. Questões pequenas parecem enormes. O cérebro está cansado e menos preparado para encontrar soluções. Por isso, muitos especialistas recomendam uma técnica bastante simples. Antes de dormir, reserve alguns minutos para escrever em um caderno tudo aquilo que está preocupando você. Pode parecer um detalhe sem importância, mas colocar as preocupações no papel reduz a tendência de ficar repetindo os mesmos pensamentos durante a madrugada. Outra prática bastante eficaz é criar um ritual para desacelerar antes de dormir.
Nos dias atuais, é comum passar até o último minuto vendo notícias, respondendo mensagens ou assistindo vídeos. O cérebro precisa de uma transição entre a agitação do dia e o descanso da noite. Uma hora antes de deitar, experimente diminuir a intensidade das luzes da casa. Evite discussões, assuntos estressantes e excesso de informações. Uma música tranquila, um banho morno, uma leitura leve ou alguns minutos de respiração profunda podem ajudar o organismo a entender que chegou a hora de descansar. Também vale prestar atenção ao ambiente onde você dorme. O quarto deve estar silencioso, escuro e com uma temperatura agradável. Mesmo pequenas luzes, como a de aparelhos eletrônicos, podem interferir na produção de melatonina em algumas pessoas. Se houver muito barulho na região onde mora, cortinas mais espessas, isolamento acústico simples ou até tampões auriculares, quando indicados, podem contribuir para um sono mais contínuo. Agora vamos falar sobre alimentação. Muita gente não imagina que aquilo que faz no final da tarde influencia diretamente a madrugada. Cafezinho depois das 5 da tarde pode continuar agindo durante várias horas, especialmente em pessoas mais velhas, cujo organismo elimina a cafeína de forma mais lenta. O mesmo vale para alguns chás estimulantes e bebidas energéticas. Já refeições muito pesadas podem favorecer refluxo, desconforto abdominal e despertares frequentes. O ideal costuma ser um jantar equilibrado, com boa quantidade de proteínas, legumes, verduras e porções moderadas de carboidratos, evitando excessos próximo ao horário de dormir. Quanto aos líquidos, não significa deixar de se hidratar. A hidratação continua sendo fundamental após os 60 anos. Mas distribuir melhor o consumo de água ao longo do dia e reduzir grandes volumes nas 2 horas que antecedem o sono pode diminuir as idas ao banheiro durante a madrugada, especialmente em quem sofre com noctúria. Se você usa diuréticos, converse com seu médico sobre o melhor horário para tomá-los. Em alguns casos, um simples ajuste de horário pode reduzir significativamente os despertares noturnos, sempre sem alterar a medicação por conta própria. Existe ainda outro fator frequentemente esquecido: a atividade física. Nosso corpo foi feito para se movimentar. Caminhadas, exercícios de fortalecimento muscular e atividades para equilíbrio não apenas preservam a mobilidade, como também melhoram a qualidade do sono. Diversos estudos mostram que pessoas fisicamente ativas tendem a adormecer mais facilmente e apresentam menos despertares durante a noite. O importante é respeitar seus limites e, sempre que necessário, buscar orientação profissional. Outro aspecto que merece atenção é a exposição excessiva a cochilos durante o dia. Uma soneca curta, de 20 a 30 minutos após o almoço, pode ser benéfica para algumas pessoas. Mas cochilos longos, especialmente no final da tarde, costumam reduzir a pressão natural do sono, dificultando o descanso à noite. Observe sua rotina. Será que esse hábito está ajudando ou atrapalhando seu sono? Agora quero falar sobre um ponto muito importante. Nem todo problema de sono será resolvido apenas com mudanças de hábitos. Se você ronca alto, para de respirar durante o sono, sente muito sono durante o dia, acorda com dores de cabeça frequentes, apresenta perda importante de memória ou percebe piora progressiva da qualidade do sono, procure uma avaliação médica. Em alguns casos, exames específicos, como a polissonografia, ajudam a identificar a apneia do sono e outras alterações que possuem tratamento eficaz. Da mesma forma, sintomas como dor intensa, falta de ar, perda de peso sem explicação, depressão persistente ou alterações urinárias importantes também precisam ser investigados. Lembre-se, buscar ajuda não significa que exista um problema grave. Significa apenas que você está cuidando da sua saúde de forma preventiva. E essa talvez seja a maior mensagem deste vídeo. Envelhecer não significa aceitar o cansaço constante como se fosse inevitável. Seu corpo continua enviando sinais todos os dias. Quando você aprende a escutá-los, ganha a oportunidade de agir antes que pequenos problemas se transformem em grandes desafios. Dormir melhor não é um luxo. É uma necessidade para preservar sua memória, fortalecer sua imunidade, proteger seu coração, manter seus músculos ativos e continuar vivendo com autonomia. Imagine chegar aos 80 anos acordando disposto para caminhar, conversar com amigos, brincar com os netos, viajar e aproveitar cada novo dia. Esse objetivo começa com atitudes simples, repetidas diariamente.
Hoje, escolha colocar em prática pelo menos uma das orientações que conversamos. Talvez seja acordar sempre no mesmo horário. Talvez caminhar pela manhã para receber luz natural. Talvez reduzir o café no fim da tarde ou criar uma rotina mais tranquila antes de dormir. Pequenas mudanças, quando mantidas com constância, podem produzir resultados surpreendentes ao longo dos meses. E lembre-se de algo fundamental: se os despertares persistirem ou vierem acompanhados de outros sintomas, procure seu médico. Uma avaliação adequada pode identificar causas tratáveis e ajudar você a recuperar noites mais tranquilas e dias com muito mais energia. Porque cuidar do sono é, na verdade, cuidar da sua saúde, da sua independência e da sua qualidade de vida. Afinal, nunca é tarde para investir em um envelhecimento mais saudável.